Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast Fala Gol, como você já sabe, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá um like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e passar para o maior número de pessoas possível, porque o nosso objetivo é levar informação com segurança e qualidade para a nossa sociedade. Lembrando também que nós estamos no Spotify. E hoje quem você trouxe para conversar com a gente, Renata? O ginecologista Sidney Pisse, falando sobre cirurgia robótica. Doutor Sidney, tudo bem? Bom, Cássio, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente sabe que nessa nossa vida, os dias estão tão corridos, né, doutor Sidney? Assim, para você pegar um tempinho, né, e sair um pouco da rotina para conversar aqui com a gente, eu sei que é um pouco complicado, por isso que a gente agradece a sua participação. E a gente vai falar sobre um assunto que em alguns podcasts que a gente já conversou aqui, a gente já deu algumas pinceladas e eu fiquei bem intrigado e interessado no tema, que é a cirurgia robótica, né? E a princípio, assim, como está o cenário hoje da cirurgia robótica, assim, a nível de Fortaleza, a nível de Brasil, como é que se encontra, principalmente na área de ginecologia, né, que é onde você atua? Bom, a cirurgia robótica ela é uma evolução da cirurgia laparoscópica, né? Ela preenche critérios de mínima invasibilidade. Aqui em Fortaleza, a gente chegou, a plataforma robótica da Vinci chegou em 2015, tá? Em 2008 chegou no Brasil, tá? Nós temos mais de 80 unidades robóticas em todo o Brasil. 2008, então fazem o que aí? Se eu não... São 16 anos. Sim. 16 anos a nível de Brasil. Não é muito tempo não, né? Não, de forma assim, alguma. A nível, falando, quanto a medicina já vem aí avançando, né? Então 16 anos é ainda um... E aqui em Fortaleza, 2015. São aí 9 anos. Né? 2015 começou com a urologia, né? A gente começou com as cirurgias mais clássicas, né? A cirurgia de próstata. Em 2018, eu me certifiquei, o doutor Leonardo. Então, para a ginecologia, começou em 2018. Então, para a ginecologia, que é onde você atua... Aqui em Fortaleza, 2018. Aqui em Fortaleza. Então, fazem aí 6 anos. Exatamente. Nós tivemos um gap, né? Muito importante, que foi a pandemia, aí período bem difícil, que a gente parou as atividades. Sim, só essa atividade, né? Várias atividades. Só se fazia cirurgias de urgência, então a gente ficou ainda um pouco... Perdeu um pouco esse tempo da robótica aqui no Ceará, por conta disso. Então, 6 anos. Vocês são os pioneiros, pode-se dizer assim? Sim, aqui, sem dúvida. Na cirurgia ginecológica, né? Acho que vocês são um dos pioneiros aqui da... Cirurgia ginecológica, ela avançou muito aqui em Fortaleza, inclusive o Ceará é um dos estados que tem o maior protagonismo, né? Tanto é que a gente tem muitas ações, muitos congressos voltados para ginecologia. Eu tenho 25 anos de formação e quando eu comecei a operar, as cirurgias eram abertas, ou então cirurgias vaginais de reconstrução, mas sem muita tecnologia. Né? 2003, a gente começou a ter acesso a videolaparoscopia. 2007, 2008, conseguimos começar a montar o núcleo de endometriose e cirurgia aqui em Fortaleza, para tratar exatamente a endometriose, que é uma patologia difícil. E aí, desde esse período, a cirurgia ginecológica avançou muito. A cirurgia ginecológica minimamente invasiva, né? Sim. Digamos, cirurgia... Que é aquela que não precisa abrir sem aqueles grandes cortes. Seria a via vaginal, né? Sim. Nos casos de prolapsos, de incontinência, mesmo a retirada de útero pela vagina, Sim. as cirurgias endoscópicas, as esteroscopias, a laparoscopia, né? E agora, mais modernamente, a robótica vindo com um avanço da laparoscopia para preencher, né, para realmente avançar naquelas pequenas dificuldades que a gente tinha com a vídeo. A videolaparoscopia é por vídeo, né? Se você... Laparoscopia, laparoscopia olha o abdômen, né? Certo. Copia e abdômen. A gente faz hoje por laparoscopia convencional ou robótica, é o mesmo ambiente. Certo. Tá? Então, como é que se faz a laparoscopia? São pequenas incisões, a gente entra com a ótica, insufla o abdômen com pressão controlada, forma-se uma cavidade virtual e a gente faz alguns pequenos orifícios que passam as pinças e a gente consegue executar a cirurgia da mesma maneira que seria feita por via aberta. E aí a robótica ela veio dessa mesma pegada, mas incrementando, melhorando e facilitando tanto a vida do cirurgião quanto ao resultado da cirurgia e também a recuperação da paciente. Porque... e qual seria exatamente a diferença, então? Assim, porque se você... Na cirurgia robótica, você também faz os orifícios, né? Isso. Para poder... em termos de
invasão, vamos dizer assim, no paciente é mais ou menos a mesma coisa ou não? A robótica ainda é melhor nesse ponto. Talvez seja um ponto importante para o paciente. Deixa eu tentar lhe explicar. Sim. O paciente, de maneira geral, ele pensa que a cirurgia laparoscópica, ela vem, que a gente faz a cirurgia por conta que é melhor para ele. Sim. É claro que é melhor para ele. Mas se fosse muito ruim para o cirurgião, a gente ia terminar não fazendo. Então, a primeira coisa, o primeiro mito é que a laparoscopia para o cirurgião é ruim. Muito pelo contrário. É muito melhor fazer uma cirurgia laparoscópica para quem opera do que aberta. Uma cirurgia aberta, a gente tem que abrir toda a cavidade, tem que colocar uns afastadores para poder você continuar vendo. A minha visão é de distância, tem sujidade, tem sangue, né? A cirurgia laparoscópica, a gente faz pequenas incisões, a gente tem a magnificação da imagem, então essa imagem é aumentada em torno de 20 vezes. Pô, que é bem melhor do que muito você ficar mais só fácil. olhando ali. Eu né? consigo, o meu olho está na ponta da ótica, a ótica se movimenta por toda a cavidade. As óticas que nós utilizamos, elas podem ser de zero ou podem ser anguladas. Então, a ótica angulada, ela consegue olhar de baixo para cima, de cima para baixo, de lateral. Então, eu consigo colocar meu olho embaixo do útero da paciente, que eu jamais conseguiria fazer com cirurgia aberta. Então, o primeiro ponto da laparoscopia é a magnificação da imagem. É uma imagem aumentada e clara. A gente utiliza uma luz bem forte, uma luz fria, óbvio, mas uma luz bem potente, então a cavidade fica bem iluminada. Os instrumentos são muito delicados, então instrumentos de 3 milímetros, então é uma cirurgia de passo a passo, então sangra menos, até porque o sangue ele rouba luz. Então a gente, na laparoscopia, a gente faz, sempre tá cauterizando para que não tenha sangramento, porque a gente tem sempre aquele campo mais limpo. Você vai movimentando e cauterizando ao mesmo tempo? Você tem uma pinça, você usa uma pinça de corte, uma pinça de coagulação e de pressão. Então, se tem qualquer sangramento pequeno, você consegue cauterizar naquele momento, tá? Então, o primeiro ponto é a magnificação. A imagem da laparoscopia é a mesma imagem de uma televisão, é uma imagem 2D. Você olha, então, para a televisão. Né? Você opera do lado da paciente, olhando para um monitor. Então, a disposição é o seguinte: entra uma ótica na cicatriz umbilical, 2 portais laterais esquerdos, que é do cirurgião, que eu vou utilizar minhas 2 mãos, e o meu auxiliar vai ficar com uma mão esquerda na ótica e a outra mão direita dele com uma pinça para poder me apresentar os tecidos. Tá? Então, as pequenas incisões vão ter menos dor para essa paciente. E aí ele conduz a câmera, tá? E vai me mostrando o que eu quero. Aproxima, afasta, lateraliza. Mas essa visão... Então você que vai conduzindo... Quem conduz é o auxiliar a câmera. O cirurgião está com as mãos operando. Certo. Tá? Dando um ponto. Aí você vai orientando, coloca mais pra cá, mais pra cá, perfeito. Mas como existe uma sincronia... Claro. Então, é uma coisa que já flui muito rapidamente. Sim. Bom, mas o ponto principal seria essa visualização, que na laparoscopia já é muito bom. Porque, como eu disse, é uma luz forte, é uma tela limpa, não tem muito sangramento, está magnificado. Mas a visão é 2D. Então, quando você olha para estruturas que estão em disposição diferentes, a gente vê como se elas estivessem no mesmo plano. Só mais um pouquinho para a gente não perder o a gente visualiza como se estivesse no mesmo plano. Porque é 2D, não tem... Você não tem profundidade. É claro que o cirurgião experiente, o cérebro da gente, ele vai mapeando aquela pelve, que é como se fosse um funil. E a gente, mesmo olhando em 2D, o meu cérebro pensa em 3D. Relaciona, né? Você vai relacionando as imagens. E a gente só tem uma câmera. Então, a ótica só tem um olho. Não o robô, não, Cássio. O robô, a imagem é tridimensional. É uma imagem muito perfeita. Olha aí. Tá? Porque ele tem 2 óticas na ponta. E a gente consegue ver exatamente a profundidade e a definição dos tecidos, o que faz com que a cirurgia robótica para a próstata seja tão interessante. Porque na próstata, né, na prostatectomia radical por câncer de próstata, a preservação dos nervos pélvicos para o homem é muito importante por conta da ereção e da micção. Da circulação do sangue. Quando você consegue ver com mais nitidez e com essa profundidade, você consegue preservar mais. A probabilidade de um corte ali, de alguma... essa seria a primeira grande diferença da cirurgia robótica para a laparoscópica. Que a laparoscópica já é boa, né? Já é espetacular, né? Assim, em comparação à cirurgia aberta, já é uma coisa assim... Assim, quando eu faço uma aula sobre laparoscopia, o grande ponto é a visão. A visão laparoscópica, a dissecção fina dos tecidos. E aí o robô ele veio para preencher essa lacuna. Fazendo com que a gente tenha uma visão 3D. Esse seria um ponto. O outro ponto é que quem conduz a ótica é o auxiliar.
O auxiliar é humano e cansa. Quanto mais complexa o procedimento, mais cansativo ele é. Sim. Então, a cirurgia de 2, 3, 4, 5, 6 horas em que o colega está com aquela câmera, aquele movimento isométrico, aproxima, afasta, começa a cansar. O robô não cansa. E quem controla todos os braços do robô é o cirurgião. Então, na cirurgia robótica não tem o auxiliar? O auxiliar ele fica ao lado da... Assim, a cirurgia robótica, a gente coloca a paciente na posição, né, faz os buraquinhos para a entrada das pinças, igual na laparoscopia. Sendo que na laparoscopia eu seguro na minha mão com a pinça e eu aciono a pinça na paciente. Certo. No robô é o seguinte, a gente coloca os trocáteres, coloca as pinças e o robô segura a pinça. A gente monta todo o set, o robô pega as 3 pinças e a ótica, a gente faz mais uma incisão para o auxiliar, tá? Então ele tem uma mão para usar, o cirurgião sai do campo, tira todo aquele capote, tira o sapato, fica confortavelmente sentado num console, na altura dele a gente aperta um botão, o console vai para a posição que eu já determinei. Você põe o olho aqui e você domina sozinho as 3 pinças e a ótica. E o robô ele filtra o nosso tremor essencial, né? O cirurgião habilidoso, o cirurgião experiente, ele não treme, é óbvio que não treme. Mas existe um tremor normal, na robótica, né? O corte é certo, é preciso, porque o robô ele filtra o tremor, você não treme na cirurgia. E aí você consegue segurar uma estrutura e ficar segurando o tempo que for, porque é o braço robótico que está segurando. Robótico. E a ótica ela fica parada onde você quer, então você tira esse cansaço. Na cirurgia robótica, também, na cirurgia laparoscópica, o cirurgião ele está ao lado da paciente em pé. Muitas vezes um pouco de lado para poder ver a câmera, ver o monitor. Isso cansa. Ergonomicamente, cansa. No robô, não. Você pode passar o dia todo e estar sentado num console, confortavelmente operando. É como se fosse um jogo de videogame. Você tá... E outra coisa, ela vai trazer longevidade ao cirurgião. Porque o que acontece hoje? Um cirurgião experiente, né, com seus 60, 70 e poucos anos, óbvio que ele vai começar a ter limitações, né, do próprio, da parte muscular, né? O robô, ele filtra tudo isso, porque os movimentos são muito finos e você está confortavelmente sentado, ergonomicamente alojado. Então, a robótica ela vai trazer uma longevidade muito maior ao cirurgião. Então, assim, não sei se eu estou errado, mas quando você começa a operar com a robótica, né, com o robô, quando você volta para a laparoscopia, você sente uma diferença ou não? Na realidade, assim, eu acho que é o contrário. Quando a gente está operando com a laparoscopia, eu sou entusiasta, né? Sim. Eu ainda hoje, quando atendo uma paciente, que eu fiz uma esterectomia ou endometriose, que eu vou examinar no pós-operatório, que eu olho para a barriga dela e só tem uns buraquinhos que às vezes eu nem acho, de tão pequeno que são, eu ainda me impressiono nos dias de hoje, como se faz uma retirada de um útero de 1 quilo, de 2 quilos, um ovário enorme, um mioma enorme, e quando chegam as incisões de 5 milímetros, 10 milímetros, tá? Mas quando você está operando na laparoscopia, você vai pro robô, é como se você fizesse uma imersão, sabe? Você imerge naquela tecnologia. Tem um colega, o Leonardo, que diz que é como se a gente ganhasse superpoderes. Olha, era isso que eu... A visão aumenta, a sua precisão ela aumenta, né? A sua desenvoltura aumenta. Aí tem algumas outras características, né? Por exemplo, a pinça de laparoscopia, ela trabalha dessa maneira. O robô, ele tem 270 graus de articulação. Então, a pinça entra e faz isso. Então, você consegue trabalhar como se você estivesse trabalhando com a sua mão. Sua mão. E na laparoscopia é limitada? A laparoscopia, a pinça só faz... Ela não faz isso. Ela só faz isso. Ela só abre aqui, ó. Assim, ela roda aqui, mas ela não articula, não angula. Entendi, não faz na robótica. E isso é muito importante quando se trabalha numa cavidade pequena, estreita, né? Durante muito tempo, o cirurgião ginecológico ele foi um pouco relegado, porque na nossa formação não incluía a cirurgia geral. Então, os ginecologistas faziam muita obstetrícia, e a cirurgia ginecológica é aquela coisa, né, aberta, tirar um mioma, né, tirar um útero. Só que ao contrário, o ginecologista, ele trabalha, o cirurgião ginecológico que trabalha com a cirurgia avançada, ele deixou de ser um ginecologista como antigamente e passou a ser um cirurgião pélvico.
Porque a gente trabalha, principalmente quem faz endometriose, com inervação, com ligamentos como promontório, ureter, bexiga, a gente faz reimplante de ureter, parte do intestino. Então, nas cirurgias mais complexas, você tem que ressecar uma parte do ureter, fazer uma anastomose, tirar uma parte do intestino, fazer uma anastomose. Então, isso trabalha-se em conjunto. Óbvio que trabalha-se com a urologia, com a cirurgia digestiva, mas o ginecologista, ele evoluiu muito na cirurgia por conta que é uma cavidade muito estreita. E aí a robótica, ela é muito feliz, porque com essa angulação eu consigo fazer suturas e procedimentos que seriam muito difíceis fazer com a laparoscopia. Entendeu? Porque na vídeo, nossos portais são fixos, os locais que a gente entra com a pinça. Sim. E aí, o robô, com essa amplitude de movimento, ele permite que a gente consiga fazer suturas mais complexas. Perfeito. É como eu acho que é como você dirigir um carro manual e pega um carro automático. Que avisa, que apita quando o carro passa na frente, que acende a luz no retrovisor, que tá no multimídia. E assim, tá sendo incorporado outras tecnologias, né? A gente você já tem hoje na robótica, você pode injetar uma substância, que é o verde de indacianina, e você muda uma cor do robô e você vê a estrutura que você quer em verde. Então, por exemplo, a gente injeta na corrente sanguínea e consegue ver a vascularização. Então você faz uma anastomose. Tipo, para quem não conhece a anastomose, é quando você faz uma emenda, vamos dizer assim. Você cortou uma parte do intestino e você juntou novamente. Você fez uma anastomose, uma emenda naquele tecido. Eu faço esse produto, que é uma substância verde, e eu mudo a cor na ótica, eu mudo a visualização e eu começo a ver o fluxo de sangue naquele local se está adequado. É tipo aquele exame de contraste? É tipo como se fosse um contraste, só que é fluorescente. Eu começo a cirurgia, eu injeto na bexiga e durante a cirurgia, se eu quiser, eu mudo o modo da ótica e eu vejo o ureter todo desenhado na pelve em verde. E aí? Então, hoje a gente já está sendo trabalhado para você jogar as imagens de ressonância dentro da plataforma robótica. Então, você começar a interagir não só a cirurgia, mas a imagem também. Então, assim, a plataforma robótica ela traz muitas vantagens para a cirurgia. Quando a gente fala assim de cirurgia robótica e você fala se você entra num console e coloca ali, a paciente fica ali mais ou menos no mesmo ambiente? Ela fica a uns 2 metros do cirurgião. Então, assim, não sei se eu estou errado, mas você pode operar então à distância. Ou não? O robô foi pensado como um objeto militar para operar à distância. O problema já se fez isso. O problema de operar à distância é o delay, ou o atraso. Porque você faz um movimento, você faz um movimento e mesmo na velocidade da luz, você vai ter um tempo para essa informação chegar do outro local. Então teria essa... Quando é próximo, isso aí já é porque na realidade é contíguo, né? Você tem o core, que é toda a parte pensante do robô, onde estão a iluminação, todas as informações. Você tem o carrinho, né, que você doca, onde vem a plataforma robótica mesmo. E você tem o console, onde o cirurgião dá os comandos. Isso tudo é integrado em tempo real com a paciente. Então eu movimento aqui, a pinça se movimenta ali. A gente trabalha com esses 2 dedos aqui, ó. Você põe esses 2 dedos, esse aqui é uma embreagem que a gente usa para parar o instrumento. Então, eu tô operando, minha mão ficou muito longe. Eu paro o instrumento, eu volto para cá, ele ficou paradinho lá e eu começo a operar. Cirurgia é mais ou menos assim, ó. Você opera aqui, ó. Olhando aqui no console, imerso, né? A gente tem um microfone para se comunicar com a equipe. Toda a sala tem vários monitores para todo mundo ver observar e poder opinar, enfim. Então a gente falou um pouco da magnificação, falamos agora da forma da ergonomia, né? De como a gente processa as pinças. Falamos da ergonomia, falamos das pinças, né? Outra vantagem muito grande do robô é o centro remoto. Tá? Então, imagine, na laparoscopia, a dor no pós-operatório já é muito pequena. Porque na cirurgia aberta, a gente corta a pele, corta subcutâneo, corta a aponeurose, corta o músculo, corta o peritônio. Na laparoscopia, a gente faz uma incisão na pele e entra com um trocarte. Você pode imaginar como se fosse a ponta de um lápis. Então, ele não vai cortando, ele vai divulsionando, ele vai afastando os tecidos.
Quando eu termino, que eu puxo, o tecido faz isso e volta ao normal. Local, é óbvio que ficou traumatizado, né? Mas não foi cortado, não foi seccionado. A gente secciona a pele para poder entrar, porque a pele é firme, e ele vai afastando os tecidos. Então já tem pouquíssima dor. Mas imagine, aqui a barriga do paciente, eu passei o trocaste. Na hora que eu tô mexendo na pinça, eu movimento também o abdômen do paciente, um pouco que seja. O robô, ele tem uma ferramenta chamada centro remoto. Então, uma vez que eu ponho a pinça no abdômen, aquele local que a pinça está não se movimenta mais por nada. Então, não tem movimentação na parede abdominal do paciente. A pinça se movimenta assim. Olha aí. Mas não aqui lateralmente, não traumatizando a musculatura ou a pneumose. Ela está inserida e ela vai esse centro remoto fica parado. E aí você movimenta só aqui. Interessante. Nós já temos outras plataformas também bem interessantes que chegaram agora ao Brasil. Uma plataforma inglesa e tem uma plataforma da Medtronic que é o Hugo. Então, essas plataformas elas estão vindo para cá. Então, provavelmente a gente vai conseguir. Óbvio que o Da Vinci, como tem aí mais de 20 anos de plataforma, é claro que é a melhor. Da Vinci que você diz é o programa que se utiliza? O Da Vinci é o robô que tem, que é o robô do robô. O nome do robô é a marca. Tá? A empresa é a Intuitive, que ela é de 1998. Sim. E aí o Da Vinci chegou em 2020. Em 2000 ele foi lançado, né, a plataforma, e nós já estamos no 4ª edição. Tem o S, o SI, o X e o XI. Então ele só vem como se fosse aquele celular. O iPhone, né? Aquele iPhone que antigamente aquele Motorola grandão. E aí cada vez ele vai ficando mais fácil de docar, mais tecnológico, né, mais intuitivo. Outra diferença também, que o robô ele facilita muito a vida dos novos egressos. Né? Por exemplo, um cirurgião experiente, né? Eu tenho 25 anos de formação. A gente opera cirurgias complexas por laparoscopia. Mas é muito difícil eu ensinar um colega a fazer cirurgia avançada por vídeo. Então, é um caminho árduo, é um caminho longo. Você passar o conhecimento adiante é complicado. Eu vou lhe explicar por quê. Porque existem algumas coisas na laparoscopia que o cérebro precisa se acostumar. Que é exatamente o efeito Fulcro. Se eu quiser mexer a minha pinça lá dentro da barriga, para cima, eu tenho que colocar minha mão para baixo. Imagine você com uma haste, assim, um cabo. Eu quero mexer ali, eu tenho que subir minha mão para baixar. Ó. Então, o cérebro ele tem que pensar invertido. E no robô, não. O robô pega direta. Se eu quero pegar esse copo aqui, eu pego minha mão, a minha mão que tá aqui, eu faço isso. Na vida, eu teria que fazer o contrário do movimento. Então, para quem está iniciando os procedimentos, a robótica ela facilita o aprendizado. Ela tem um viés. Depois que o cara aprende a robótica, para ele ir para a laparoscopia, o que eu tava dizendo. Talvez fique mais difícil. Você sair de um carro manual para um carro automático para um carro manual. Né? Você passar as marchas. Você vai ter essa dificuldade. Mas, para a gente que é um país mais pobre, a gente tem que saber. Eu acho que o grande ponto da robótica hoje é saber para quem indicar. Qual é a cirurgia que é realmente necessária? Porque a plataforma robótica ela ainda não está no hall da ANS. O hall da ANS é um hall de procedimentos e serviços em que os planos de saúde teriam que cobrir. Ainda não é coberto? Não é coberto pela ANS. Então, hoje o paciente que vai fazer uma cirurgia robótica, ele tem que arcar com o custo da robótica. E esse custo, ele é muito variado. Né? Assim, no nosso estado, ele é muito alto. Baixou um pouco agora, mas não muito. Por conta que a gente está hoje com 2 plataformas robóticas aqui no Ceará. Uma no Monte Clínico e uma no São Carlos. E aí o preço baixou um pouco, tal, mas ainda é muito caro. Né? Mas eu acho que com o tempo, né, quando começar a popularizar mais, aí vai diminuir. Agora, uma coisa que eu fiquei questionando aqui. Você, quando iniciou, você disse que já se formou há 25 anos. Você fez cirurgia aberta também, né? Sim. Aí você fez cirurgia aberta e eu acho que você acompanhou todo esse processo, né? Cirurgia aberta, aí chegando a laparoscopia, agora a robótica, você acompanhando aí a onda, né? Mas o fato de você ter feito cirurgia aberta não ajuda você na robótica? Até porque você conhece internamente como funciona ou não? É assim, não dá pra gente sair logo fazendo uma cirurgia avançada. Então a cirurgia aberta ela é necessária em algum ponto, até porque quando tudo dá errado,
você vai ter que abrir. Pronto, é o que eu penso. Se não dá pra você não... Eu sempre falo que o cirurgião, ele tem que estar apto a todas as situações para o paciente. Eu não posso indicar só o que eu sei. E tem situações em que realmente a gente vai precisar abrir. Por exemplo, eu operei há pouco tempo uma paciente que ela tinha 40 e poucos anos e um quadro de mioma. Mioma é um tumor uterino benigno, na maior parte das vezes, que chegava aqui perto do externo. Para esse ossinho que a gente tem aqui, que é o apêndice tifoide, só faltava 2 dedos. Então, o abdômen dessa paciente era todo tumor. É claro que eu não vou conseguir tirar isso aí de robô, por vídeo. Buraquinhos. Não vai conseguir, porque não tem nem como, nem entra. Essa paciente, o que é que eu fiz? Eu cheguei para eles, eu vou fazer uma cirurgia mediana. Vou abrir sua barriga daqui para cá. Do apêndice ao púbis. Que a gente chama de uma laparotomia exploradora, né? Uma laparotomia chifre pubiana. Lá de cima até lá embaixo. Eu já falei para ela o máximo do cenário que eu podia fazer. Sim. Entrei por vídeo, não foi nem robótica, entrei por laparoscopia. Consegui ter acesso aos vasos sanguíneos do útero. Consegui clampear eles. Consegui clampear temporariamente. Parar a irrigação. Diminuir a irrigação. Sim. E eu vi que esse mioma maior, que ocupava a cavidade maior, ele tinha um pedículo. Ele não era totalmente dentro do útero. Ele tinha uma comunicaçãozinha mais fina. Então eu consegui soltar, fazer uma incisão desse tamanhozinho aqui embaixo. E tirei todos os tumores por aqui. Até porque, como era uma paciente próxima da menopausa, existia um risco de câncer, de sarcoma. Então, por exemplo, a gente tira um mioma grande, Cássio, e a gente precisa destruir ele para poder sair. Porque, como eu falei para vocês, a incisão maior que eu tenho é de 1 centímetro. O mioma tem 5, 10. Como é que eu vou tirar por aqui? Então, a gente coloca dentro de uma bolsa, passa um aparelho chamado morcelador, tá? E ele vai triturando esse mioma e vai tirando. Essa bolsa é para não espalhar pela barriga. Então, essa paciente não ia conseguir fazer isso, porque não cabe. Então, a gente fez uma incisão pequena e aí tirou ele pelo fanistil, que é a incisão de cesárea. Então, assim, mesmo quando você faz aberta, você precisa... mesmo assim, você pode utilizar outros recursos. Essa cirurgia, mesmo tendo sido aberta, ela preenche critérios de mínima invasibilidade. Então, a gente tem que ter toda essa formação. A minha formação inicial foi na maternidade escola, então muita cirurgia aberta. Já tinha vídeo à época, mas não patologias complexas, né? E aí depois fui para Santa Casa, de Fortaleza, comecei a fazer cirurgia vaginal, tanto retirada de útero, de mioma pela via vaginal, a parte de prolapso, de incontinência. 2003 comecei a fazer laparoscopia. 2007 entrei completamente na vídeo por conta da endometriose. Mas essa formação de cirurgia aberta, também acompanhei um colega mais de um ano da parte de oncologia. Então, todas essas coisas, elas vão facilitando com que a gente consiga evoluir na cirurgia minimamente invasiva. Mas o que você falou que para o egresso, né? Ou seja, começando. O aluno, o médico que está iniciando, né? Que saiu da faculdade, a robótica ela vai facilitar. Ela facilita. Mas ele tem esse conhecimento na aberta também, né? Ou não, ele já entra no mercado... Aqui no Brasil... Porque há uma diferença muito grande de tecnologia hoje com há 20 anos atrás, né? Então, como é que... Assim, a cirurgia minimamente invasiva, ela é difícil em todo o canto do mundo. Porque é mais cara, você tem, né? Esse treinamento, ele demora aí uns 5 a 6 anos para você ficar bem, né? Então você vai ter sempre essa dificuldade. No Brasil, como a gente tem, as residências geralmente são em serviços públicos, você opera muito aberto ainda e tem que ser feito assim, né? Em algum período. Você vai fazer algumas por vídeo, algumas vão ser abertas, porque você tem que ter essa formação inicial. Né? Mas como eu falei, os Estados Unidos, que tem muito mais robô e para eles é muito mais fácil, então tem muitos colegas que passam direto para a robótica. E tem pouco conhecimento de laparoscopia. Que isso não é bom. Isso aí termina sendo ruim. Né? O ideal é que você tenha... que você saiba operar... Você tem um leque de opções, né? Como nesse caso você exemplificou muito bem, porque você teve que utilizar 2 opções. Eu usei laparoscopia e a cirurgia aberta. Né? Para que ela não tivesse uma incisão maior, mais dor, mais risco de... Quanto mais conhecimento e possibilidades você tem, fica mais fácil você trabalhar. Agora, uma coisa que você falando aí da robótica, e existe um programa dentro dessa... Porque você disse assim, Crasso, não tem esse
tremosinho até natural que pode existir na mão humana, mesmo um cirurgião experiente, assim, naturalmente ele pode mexer, o robô ele estabiliza, né? Vamos dizer que ele estabiliza isso. Isso é um programa que existe um software dentro do software. Por exemplo, se você pegar a sua mão e ele fizer assim de uma vez, ele não vai fazer. Ele vai saber que aquele movimento ali foi um movimento errado. Porque se você fizer isso, você levanta paciente. Pronto. Porque o robô ele tem muita força. Tá certo? Então, assim, ele vai controlar. Se você fizer um movimento brusco ao extremo, ele não vai executar. Ele vai travar para que você reveja. Pronto, aí vai assim, um pouco nesse avanço da tecnologia que está tendo com essas inteligências artificiais. Já que ele trava, por exemplo, quando você vai fazer um movimento errado, ele não deixa você fazer, ele estabiliza ali sua mão, ele consegue mais ou menos mapear o que você tem que fazer e conduzir? Ou não? Ou não chegou nesse ponto? Na realidade, sim, esclarecendo. Ou vai chegar ainda nesse ponto? Ele só vai te travar teu movimento se for uma coisa aberrante, se for uma coisa que ele note que vai machucar o paciente. Então, se você fizer um movimento muito, muito rápido, que vai travar, ele dá um erro. Mas assim, isso que você está falando já tá acontecendo, né? Já tem várias plataformas que começam a gravar a cirurgia que a gente executa, e eu acho que no curto período de tempo vai chegar a hora que você vai fazer um movimento e a plataforma vai dizer assim: esse não é o melhor. Olha, 99,9% dos cirurgiões experientes não fariam esse movimento que você quer fazer. Você tem certeza que você quer continuar? Né? Por exemplo, vai cortar o ureter. Ele tá vendo pelo fluxo, pela localização, que ele já mapeou milhares e milhares de cirurgias. Ele vai dizer assim: você tem certeza que você vai fazer isso? Olha essa inervação. Você vai cortar? Aí ele meio que vai orientar. Ele vai perguntar, porque se você disser vou, ele vai seguir, porque talvez seja necessário cortar aquele feixe e tal. Sim. Mas ele vai. Isso já tá sendo trabalhado. Porque a inteligência artificial. Por exemplo, o ChatGPT, né, que é o que está mais em moda aí, ele aprende com a gente. Exatamente. Ele vai aprendendo com o que você vai falando, e como tem aí a internet, está tudo conectado, então a inteligência artificial, por isso que ela está tão numa crescente tão rápida, assim, coisas de há um ano atrás, elas já evoluíram muito. E na medicina, nessa questão da robótica, se eles aprendem, a inteligência artificial aprende com você, eles estão aprendendo com cirurgiões também, né? Sem dúvida. Então pode chegar um momento, você acha, do próprio robô fazer uma cirurgia? Cara, eu acho que tudo que o homem imagina pode acontecer. Né? Mas assim, a cirurgia ela é difícil porque você tem muitas nuances de tecido, de coloração, que vem muito com a experiência do cirurgião, entendeu? Mas eu acredito que em algum momento isso possa ser verdade. Mas sem nenhuma dúvida, ela vai influenciar muito nas atitudes. Como eu estava explicando, ele vai conseguir jogar a imagem da ressonância. Você faz uma ressonância ou uma tomografia. A tomografia é feita com radiação, ela mapeia todo o teu corpo. A ressonância, feita com ondas magnéticas, ela também consegue ver tudo. Ela joga dentro daquela imagem. Ela vai tu tá aqui, bota a ressonância. Em vez de tu tá olhando pra pelve, tu vai olhar pra cavidade. Então ela vai... Assim, são infinitas possibilidades que vão estar acontecendo sempre, creio eu, em prol... Né, do paciente, do cirurgião. E do cirurgião, para facilitar a vida do cirurgião. Para facilitar a vida do cirurgião. Eu acho que, assim, o problema é que essas inteligências artificiais a gente não sabe exatamente aonde vai dar, né? E aí, mas acredito que sempre na questão da cirurgia robótica, a importância do cirurgião, ele tem que ser o mais importante ali. Sim. E o robô ali como um apoio, né? O robô, como a gente sempre fala, assim, o paciente pensa que é o robô que faz a cirurgia. Ela pensa. A gente tem que esclarecer, o robô é escravo. Ele só se movimenta se eu me movimentar. Então, assim, ainda... E outra coisa... A cirurgia, ela é customizada. Então, assim, por exemplo, endometriose. A cirurgia padrão de endometriose é a ressecção total dos focos. Claro que cada dia que passa, eu resseco mais. Por quê? Porque cada dia que passa, eu tenho imagens melhores, eu consigo ver melhor e encontrar mais focos, né? Mas, por exemplo, tem situações em que a gente não tira tudo. Situações pontuais, claro, Sim. A grande maioria das vezes se remove todos os focos, né? Mas tem hora que você tem que saber onde é que você vai, até Sim. que você vai dosar a mão. Na endometriose, que é o que eu mais faço, né? O que a gente mais teme não é nem sangramento, não é nem fístula de intestino, não é fístula urinária. O que a gente mais teme é a lesão neurológica.
Então, por que a endometriose dói tanto? Porque a endometriose, imagine um funil em que a inervação pélvica vai entrar toda ali. Tanto a inervação sensitiva, que vai te dar aquele esvaziamento fino da bexiga, aquela sensação que minha bexiga está enchendo, meu intestino está se mexendo, tá? Aquela lubrificação vaginal, aquela coisa mais fina, que vem pela parte sensitiva, quanto a parte motora, que vai fazer a contração do intestino, a contração da bexiga para o paciente urinar. Sim. Tudo isso passa por ali, entra e vai para os órgãos. E a endometriose, ela infiltra exatamente tudo isso. Então, algumas situações pontuais, né, de infiltração mais profunda da inervação, tem uma hora que você tem que escolher. Ou eu deixo um pouco de doença, e a minha paciente, eu controlo ela com medicamento, ou eu tiro a doença e ela sai sem urinar. Aí é um perigo. Não faz sentido a paciente sair sem nenhuma dor e usando sonda o resto da vida, uma moça de 20 anos, 25 anos, 30 anos. Não faz então, sentido. A gente tem, por exemplo, o ovário. O ovário, você tem que dosar a mão. O ovário é muito acometido na endometriose, tá? Então, uma lesão muito pequena, você vai cauterizar. Uma lesão maior, você tira a cápsula. Que idade tem essa paciente? Então, uma paciente de 42 anos que quer ter filho, não tem nenhum filho, quer ter filho, tem endometriose no ovário. Se eu for tirar toda, talvez ela fique sem eu conseguir engravidar. Então, eu estou explicando, essas decisões, elas são do cirurgião. São humanas. Elas são humanas. E ela vai vir com toda a empatia, com a conversa que você teve com o casal. Claro. O robô não faz isso. O robô ele é péssimo para isso. Né? não. Ele não tem aquele sentimento, né? Ele não tem. O doutor Sidney, e quais são as cirurgias que podem ser feitas por robótica? Basicamente, todas as que podem ser feitas por laparoscopia podem ser feitas por robótica. Mas assim, eu já dei essa aula várias vezes, já me colocaram em várias saias justas quando eu vou comparar a laparoscopia com robô. Eu vou dizer para você assim, de uma maneira bem geral. O que é que a literatura me mostra? Certo. Que a robótica ela tem o mesmo resultado da laparoscopia. Que aí você no começo foi muito feliz. A robótica é uma criança. Se hoje ela já me dá o mesmo resultado de uma técnica de mais de 60 anos. E outra coisa, por exemplo, é óbvio que eu tenho milhares de vezes mais cirurgias laparoscópicas do que robótica. Sim. Se eu consigo operar com uma plataforma igual ao que eu faço, eu digo melhor, né? Eu digo melhor assim, porque eu me sinto melhor. É uma coisa que não dá para eu colocar num artigo científico, como eu me sinto operando. Mas assim, quando a gente vai colocar os outcomes, né, os resultados da cirurgia, as duas elas se igualam. Então assim, sangramento, complicação pós-operatória, taxa de gravidez, melhora da dor, elas se igualam. Mas aí você tem que colocar outros fatores. A dor no pós-operatório que a gente vê no dia a dia é um pouco menor, o paciente fica zerado no outro dia. Mas na robótica? Na robótica. Olha aí. Ela tem visualmente, porque quando eu lhe falei do centro remoto. Sim, porque ela não movimenta a parede. Tanto, mas a laparoscopia também dói muito pouco. Né? Assim, mas dói muito dói pouco. Menos, né? Eu te digo a impressão que a gente tem. Eu chego pra paciente que operou o robô, ela pensa que não fez nada. Olha aí. E a David tá muito bem também, mas reclama um pouquinho. Porque quanto menos você mexe, né, na carne dentro... E o que é que eu vejo? A visão é melhor. Então, se eu vejo melhor, talvez eu consiga preservar mais. Eu não consigo ainda demonstrar, a literatura médica não consegue ainda demonstrar realmente isso que a gente acredita. Quem faz acredita, né? Porque a gente preserva na laparoscopia, preserva na robótica. Mas eu não consigo comparar qual que preserva mais. Porque eu ainda não tenho instrumento para isso. Mas eu consigo lhe dizer, a última que eu fiz agora foi endometriose profunda, uma paciente que veio de fora. Eu vi uns feixes, eu vejo uns feixes nervosos fininhos que eu não vejo na laparoscopia. Eu sei onde eles estão. Feixe é o quê? Feixe é uma linhazinha, um nervozinho bem fininho. Que eu vejo ele ali muito melhor. Então, assim, eu creio que a gente vai conseguir demonstrar a melhora. Claro. Mas só em você ter o mesmo resultado
já hoje, de cara, com muito mais ergonomia, com muito mais conforto pro cirurgião. A gente faz uma cirurgia robótica, você sai descansado. Você termina um dia de cirurgia qualquer que seja, por vídeo aberto, ou o que for, a gente termina o dia cansado, né? Porque é em pé todo o tempo, é tenso, aquela coisa, movimento isométrico. Tá? Então o robô, ele traz essa ergonomia, ele traz essa facilidade de ensino, mas, como você me perguntou, quais seriam as indicações mais precisas? Eu posso lhe dizer, e baseado na literatura, tá? A miomectomia, a retirada dos miomas. Porque o robô, cara, ele facilita muito a sutura, o ponto. Né? A sutura é o ponto que a gente dá. Como eu lhe falei, essa angulação que ele faz, esse movimento de punho, eu consigo dar o ponto com a esquerda, com a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, de todo jeito. Então é muito mais fácil. Cirurgias que tem muita sutura, ou suturas complexas, a robótica é melhor. Certamente. Então, miomectomias múltiplas, complexas, doenças da via urinária, por exemplo, reimplante de ureter na bexiga, que é uma sutura mais delicada, um reimplante de ureter um no outro, que a gente chama anastomose terminal no ureter, ela é melhor. Endometriose de diafragma, não tem o que falar, porque o diafragma fica aqui embaixo. Você tem o fígado, aí você tem o diafragma por baixo, ali, entre o fígado e o gradil costal. É muito difícil operar ali, por laparoscopia ou aberto, o robô não. O robô ele vai ali, baixa o fígado, tá tudo paradinho ali, ele vai pam. Porque ele entra e não mexe, pai, você faz aquilo ali. Não tem comparação. Então, assim, para algumas coisas, promonto fixação laparoscópica, que é quando a paciente tem um prolapso de vagina imenso, que você coloca ele para dentro, abraça essa vagina com a tela e fixa no promontório, que é um osso, um ligamento. Os pontos são de baixo para cima, de cima para baixo. Então, na promonto, é evidente a rapidez e a facilidade da cirurgia e a colocação dos pontos. Então, endometrioses mais complexas, endometriose de diafragma, cirurgias de via urinária, por exemplo, em reimplante de ureter, reimplante de bexiga, miomectomias complexas. Essas cirurgias, se você puder usar a plataforma robótica, você vai ter um benefício para essa paciente. Não tem assim, você falando aí, é só você comparar o tempo que existe a laparoscopia, você disse é mais ou menos 60 anos, é isso? E a robótica, por exemplo, aqui, a nível de Brasil, foi 2008 ou foi 2015? 2008 chegou no Brasil, 2015 no Ceará. 2015 aqui no Ceará. Então, vamos botar 2008, porque né, que é a nível Brasil, são 16 anos aí. Mas começou de forma incipiente. Hoje a gente tem 80 plataformas espalhadas, mas no começo era uma plataforma. Isso, pronto. Né? Assim, uma coisa... Né? E o resultado, em comparação com o resultado, que é o que conta, né? Assim, no final das contas, é o que realmente tem um peso, né? Se o resultado é o mesmo e o pós-operatório é melhor, então na robótica com tão pouco tempo... O que vai ficar é o custo. Aí é o que a gente tem que equilibrar todo esse conjunto. Que vai, como você falou, que vai cair. Vai quando começar a popularizar, quando começar a ter mais locais que façam, né? Aquela questão da oferta e demanda, né? Que quando tiver mais, vai diminuir, com certeza. Mas em termos de tecnologia, eu acredito que a laparoscopia... Na realidade, eu acho que a robótica, ela é o avanço da laparoscopia. Exatamente. Ela é uma laparoscopia, né? Porque é com vídeo e tudo, então... É o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente, só que... Uma coisa que eu queria lhe dar uma informação, que eu não lhe falei, é que o primeiro estado do Norte e Nordeste a ter robô foi o Ceará. 2015. Então, assim, você tá falando 2008, 2015... Então, 2015 é muito importante esse dado. 2015 é aqui, né? Depois eu fui enxergar... Norte e Nordeste? Norte e Nordeste. Metade aí mais da metade do país. Tinha muito no Sul e Sudeste, mas aqui... A nível de Norte e Nordeste, então 2015, então vamos botar aí realmente 9 anos, 8 anos. E nós temos agora uma plataforma chamada Versius. Assim, vamos lá. A gente tem o Da-Vinci, que é um robô da Intuitive. Tá? Ele é um robô, é como se fosse um monobloco, ele vem, abraça o paciente e coloca os braços. O Versius é uma versão, como está dizendo, Versius de versatilidade, intuitivo de intuição, o robô Da-Vinci é intuitivo, o Versius é um robô versátil, então os braços dele são separados, como se fosse uma unidade, uma torre, cada braço é uma torre. Então você vem, puxa aqui, pá. Tem vários braços, né? Ele é o Da-Vinci, ele é uma torre com os braços assim.
São quantos braços? 2? 4. 4? É a ótica e mais 3. Como é o nome daquele vilão do... É o Octopus. É o Dr. Octopus. São 8 e 104. Pronto. Aí o Vessio são monoblocos. É um braço aqui separado do outro. Então você pode usar 1, pode usar 2, pode usar 3. Então Entendi. ele é mais versátil. É. E tá chegando aqui também uma plataforma, eu já utilizei, a gente tá em certificação dessa plataforma. Eu só não consegui fazer ainda para terminar minha certificação, porque eu preciso dos casos. E aqui eu não tenho, eu só tenho em São Paulo. Eu tenho que mandar os pacientes ainda e tem essa logística um pouco difícil. Uma burocracia. Uma burocracia. E tem o Hugo, que é um robô que está chegando também, uma plataforma nova, que não veio ainda para cá, mas que já tá aprovado. Então vamos ter 3 plataformas diferentes, tá? Isso é muito importante. O SUS, ele atende, né, em robótica? Já tem alguma... Sim, existe alguns hospitais que têm robótica pelo SUS. Mas aqui no Ceará? Aqui no Ceará não. Aqui eu tenho São Paulo e Rio, a gente tem robô pelo Sistema Único de Saúde. Quando o SUS começar a colocar isso em outras unidades, né, aceitar isso em outras unidades a nível de Brasil, acho que vai dar uma popularizada. Outra coisa que vale a pena ressaltar em relação à robótica, que não deveria ser assim, mas na realidade a laparoscopia, ela é a cirurgia aberta, a gente utiliza pinças permanentes. Tá? As tesouras são reutilizadas, são de aço, né? Na laparoscopia, uma boa parte do instrumental, ele é reutilizado várias vezes. Algumas peças são descartáveis, mas 90% é reaproveitado. Como você tem um turnover muito grande na laparoscopia, muitas vezes você vai para o centro cirúrgico, aquela pinça não está muito boa, aí você me deu outra pinça. Então, no robô tudo funciona. No robô tudo funciona, porque é tudo novo. Por exemplo, uma pinça robótica, você imagina a magnitude de uma pinça robótica, ela só tem 10 usos. Depois do 10º uso, ela é descartada. Então, a gente sempre que vai operar no robô, a equipe que trabalha com a robótica, a equipe de enfermagem, a equipe de técnicos, é uma equipe diferenciada. Então, assim, a sala... Então, você tem todo um ambiente muito mais próprio, que não deveria ser. Eu estou ressaltando, mas eu estou falando que é. Mas... tudo funciona de uma maneira melhor, né? Mas você falou, fiquei imaginando como é uma sala de cirurgia. Você esquece cheio de monitor. Tem monitores... Na robótica, na laparoscopia só tem um. Só tem um. E na robótica... Você poderia usar mais, mas normalmente aqui a gente tem um monitor, então... Para que você veja, o monitor tá aqui no meio, então a gente tem que ficar assim, eu de lado e você de lado. Sim. Poderia ter 2, às vezes eu opero em Recife também, lá no hospitais como a Esperança, a gente tem 2 monitores, um para cada cirurgia. Então eu olho para cá, você olha para lá, eu tô mais reto. Mas de uma maneira geral, a gente fica um pouco lateralizado. Que isso ao longo do dia vai te dando um desgaste. Vai desgastando. Rapaz, assim, doutor Sidney, na realidade, você comparar lá a laparoscopia com cirurgia robótica, você tem que entender, pelo que eu entendi, né? Que a robótica é um avanço da laparoscopia. É a melhoria, exatamente. A melhoria. Ela não deixa de existir, ela apenas evoluiu, vamos dizer assim. Né? E com o tempo, por exemplo, eu não sei se hoje, quando não for indicado, existe ainda cirurgia aberta na ginecologia. Mas quando é indicado? Não. E por que tem que existir? Vamos lá. Na realidade, eu sempre falo assim, por exemplo, a gente fala de mercado, né? Sim. Eu digo que eu não tenho um concorrente. Óbvio que a gente concorre com todo mundo, mas assim, o meu concorrente não é o grupo, meu colega que faz laparoscopia. Sim. Porque ele tá fazendo... O meu concorrente é o cara que já tava fazendo aberta. Então, por exemplo, você foi para um congresso de ginecologia cirúrgica, nem se fala mais na laparotomia em cirurgia aberta para fazer esterectomia. O que a gente fala, é melhor fazer esterectomia. Olha, o tópico é assim, é melhor fazer vaginal, fazer laparoscópica ou fazer robótica? Essa é a pergunta. A aberta já tá... A cirurgia aberta é a exceção, ou numa conversão, que é quando você começa a fazer por uma via e tem que mudar para outra. Como você falou, né? Por uma complicação, ou numa situação em que você não consegue fazer, uma situação extrema, né? E aí, mas ainda assim se faz cirurgia aberta, porque o SUS não tem. Entendi. O SUS não tem ainda é uma cobertura. O dinheiro para fazer, porque é mais caro, né? Mas tem laparoscopia pelo SUS. Né? Tem, mas são geralmente nos hospitais e escolas. E, por exemplo, uma cirurgia que uma equipe experimentada faz em 1h30, no hospital escola você vai fazer em dobro. Não é que seja ruim, é porque você está ensinando, né? Quem vai passar as coisas é um residente, que é um médico experiente.
Mas as coisas são mais lentas, você tá no ensino, é diferente do... Não é mesmo? Então existe a cirurgia aberta ainda por questões financeiras, olha aí. É. E às vezes também, ó, você não tem equipe, por exemplo, se todas as pacientes que fossem operar hoje quisessem fazer por vídeo, não teria laparoscopista para fazer. Né? Não teria, porque a formação da cirurgia laparoscópica na ginecologia ela é mais longa. Então você não tem ainda. Isso mudou muito, né? Hoje a gente tem mais residências, assim, tem grupos como eu, como outros grupos aqui, que tem fellow, que a gente recebe. É uma pessoa que tá fazendo, a gente faz uma mentoria, uma pessoa que tá seguindo a gente. Boa, então, você recebe um recém-formado, coloca no seu grupo para você ensinar ele. Então, isso não existia na minha época. Sim, sim. Então, assim, quando você vai aumentando esse pool, esse número de cirurgiões mais experientes, você vai começando a mudar essa visão, assim, né? Claro, vai chegar daqui a um tempo, o mercado vai estar mais preenchido. Tem aquele cirurgião que atende a paciente, né? O ginecologista dela, então, disse assim, olha, você precisa tirar seu útero. Aí o senhor faz, mas eu só faço aberta. Não, tudo bem. Ela, às vezes ela quer, é o cirurgião que opera com ela, ele se sente confortável com a técnica. Mas o que a gente tem de literatura hoje, para a cirurgia mais comum, que é a esterectomia, que as melhores vias seriam a via vaginal, porque não tem corte, é menos invasiva, não tem tanta dor, recuperação mais rápida, e a via endoscópica, ou laparoscopia ou robótica. Por exemplo, a cirurgia que você faz de vídeo, o paciente volta à vida normal com 10 dias. Volta a trabalhar 10 a 15 dias no máximo. Com uma cirurgia aberta, você vai ter mais tempo de recuperação. Aumenta os riscos, né? De infecção de parede, de hematoma. Eu acho o nome muito interessante. Por exemplo, a laparoscopia é minimamente invasiva, né? Então, assim, invade, mas é uma coisa minimamente. Porque tinha um aforismo que era assim: grandes cirurgiões, grandes incisões. Olha aí. Mas isso aí não dá mais, século XVIII. Né? Grandes cirurgiões, pequenas incisões, né? Menores incisões. E além de tudo, o mais importante são as indicações. A gente não discutiu isso, mas quanto mais experiente fica a equipe, menos cirurgia se indica. Claro. Porque você vai cada vez oferecer mais opções para aquela paciente indicar a cirurgia de maneira mais precisa. Uma informação importante que eu estou vendo que já está quase no nosso fim é que para se operar robô tem que ser certificado. Sim. Não é qualquer pessoa, eu quero fazer robótica, não. Você tem certificação, então você tem que ler o manual do robô todo. Aí você tem tudo, você faz prova, você tem que ter o acerto máximo para você poder passar. Então você primeiro faz uma certificação digital, online, respondendo todas as perguntas, o que é o braço robótico, para que serve cada botão, cada coisa, como é que funciona. Depois você faz horas e horas de simulação numa plataforma idêntica. Então você vai para uma plataforma, você põe um óculos e você vai dar pontinho com o robô ali, simulando. Também nível de acerto lá em cima. Depois você vai fazer um in-service, que é pegar o robô, óbvio que você vai fazendo uma pessoa, você vai ter uma caixa, simulando um abdômen, você vai colocar as pinças todas, aprender a mexer com todas as pinças. Depois você vai seguir um cirurgião, então você tem que ter um número de cirurgias, né? Nós fizemos 20 cirurgias para ser certificados, acompanhado, vi um colega do Rio de Janeiro para cá, para operar com a gente, né? É assim, a gente começava a operar, tivesse qualquer dificuldade. Quando ele acha que você já tá voando, agora você tá certificado, você pode marcar seus casos. Isso é importante. Quanto tempo, mais ou menos assim? Depende. O que mais demora é a parte de tutoramento, né? Porque não depende só de você. Né? Você tem que ter a paciente, né? Tem que ter o cara tem que vir. Hoje ficou muito mais fácil porque os proctos são locais. Mas quando eu fiz, em 2018, eu fui para Bogotá para fazer a minha certificação. Hoje é você faz tudo em Fortaleza. Boa. Eu fui para São Paulo, fui para Recife fazer o INSEPS, fui para Bogotá. Então, você tinha toda essa dificuldade. Hoje está muito mais fácil porque o colega que tem volume. Porque não adianta treinar uma pessoa que não tenha volume. Sim. Porque não vai ter cirurgia. E se você não opera, você tem que voltar de novo para o começo. Sim. Então, hoje ele faz a prova online, tem um simulador. Tem que ter um tempo para isso. Né? Ele vai pro computador, acessa, tem que ser permitido que ele faça. Sim. Aí ele vai e faz a prova. Depois ele vai pro simulador. Aí ele faz horas e horas de simulador. Aí depois ele vai pro in-service. Aí depois ele começa a marcar os primeiros casos. Aí um de nós que trabalha aqui,
vai ajudar os primeiros casos até que ele tá beleza. Tá apto. Aí ele... E essa certificação é dada por quem? Pela Intuitive. E Pela hoje, pela própria empresa. E a gente está agora com certificação pela Febrasgo. Ah, bacana. Entendeu? Bacana. A Febrasgo, então, tá ciceroneando isso aí. Ela tá certificando. É que eu ia perguntar, porque a Sensitive, ela é... A Intuitive é uma empresa privada. Ela é uma empresa privada do robô, né? É a dona do robô. Imagino eu que ela não queira qualquer um operando, porque senão ela pode queimar a empresa. Ela quer que as pessoas operem, mas que tenham resultado. Claro, porque não adianta você colocar de qualquer forma e dar um erro lá, vão culpar, né? A plataforma. A plataforma fica... Mas a Febrasgo... Hoje ela já está certificando. Isso, muito importante. Porque tem uma instituição, um respaldo, né? Pronto, tem um respaldo maior, né? Do que uma empresa privada. Não que a empresa privada não tem interesse, né? Ela tem o maior interesse que isso seja... que tenha resultados positivos. Pô, doutor Sidney, muito bom. Foi maravilhoso. Você tem mais algum ponto pelo que eu percebi aqui, é o que eu já falei, assim, a tecnologia hoje, eu acho, ela não tem como retroceder, né? Sim. Então, na medicina é do mesmo jeito. Sim. Né? A robótica, ela é, na minha visão aqui... Ela é presente. Ela é o presente, mas assim... Ela ainda vai evoluir muito. Vai evoluir. Em pouco tempo já evoluiu tanto, então ela vai evoluir e vai chegar a um ponto de que talvez apareçam outras formas, né? Sim. Mas a robótica, eu acredito que ela não tem mais volta. Não tem mais volta. Né? Não tem mais volta. E fica aí para as pessoas saberem que existe, né? Porque às vezes a pessoa vai ainda nessa questão da cirurgia aberta porque não sabe que tem essa opção. E tá certo que tem a parte financeira que conta muito, né? Você tem que ajustar. Eu acho que a mensagem pra gente dar é que o que eu vejo, né, trabalhando com entidades e tudo, no Brasil todo, é que às vezes se utiliza também a robótica como marketing, né? Sim. Aí eu faço robô, tem que ser... Não é tudo que tem que ser por robô. Tá? Muitas coisas você consegue fazer por laparoscopia. Quase tudo. Eu fazia tudo por laparoscopia, faço por laparoscopia. E tem algumas cirurgias que são mais facilitadas pelo robô, tá? A gente só precisa saber qual é a cirurgia que a gente tem que realmente tentar fazer por robótica. Vai depender, óbvio, se me perguntar, Cid, você prefere, você tem duas cirurgias, prefere fazer por laparoscopia ou por robô? Eu vou preferir fazer por robô, claro. Porque é mais gostoso, é mais confortável. Mas quando você vai pesar ali o custo, né, você tem que ver qual é o paciente. Por exemplo, eu opero por laparoscopia, tem uma pinça ultrassônica. Ela custa em torno dos 2 a 3 mil reais. Eu entro para operar, ela me pergunta, eu abro a pinça e digo, espere. Eu entro, olho a cavidade. Se aquela cirurgia não necessitar da energia ultrassônica, eu faço com energia monopolar ou bipolar, que são energias mais baratas. Por quê? Porque todo custo ele vai ser repassado para alguém. Tem um descarte daquela pinça. Aquela pinça vai descartar. Tem o meio ambiente. Então tem uma série de coisas que você tem que utilizar bem os recursos. Inclusive da robótica. Eu não posso pedir qualquer cirurgia para fazer por robô, porque vai ter um custo maior para essa paciente, para a operadora, para a família. Então você tem que equacionar qual é uma cirurgia rápida. Às vezes vai demorar mais montar o robô do que fazer a cirurgia por vídeo. Sim, então, é melhor. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pesado. E aí é o humano, né? É o humano que decide. Junto com o paciente. Com o paciente. Tem paciente que chega no meu consultório assim, doutor, eu quero fazer por robô. Tá certo. Você quer fazer por robô? Você gosta, alguém fez... Beleza, vamos fazer. Dá pra fazer por laparoscopia, dá pra fazer por robô. Por robô pra mim é mais confortável. Se pra você esse investimento não vai impactar, vamos lá fazer. Vai ser boa pra você, você vai ter menos dor. Vai ter outro paciente que tá contando ali pra fazer a vídeo e você consegue fazer muito bem, com o resultado excelente. Vamos fazer isso, É tudo, como eu lhe disse, a empatia e a decisão compartilhada. É isso aí, cirurgia robótica, mas é o humano que toma as rédeas ainda, né? Isso. E tomara que por muito tempo. Por muito tempo, rapaz, por muito tempo, que eu tô um pouco temeroso aí com esse avanço que tá tendo essas tecnologias artificiais, inteligência artificial, que tá... Eles evoluem muito rápido. O problema é esse. Até falei já que tem a Sora, que é uma plataforma de vídeo do ChatGPT, né? Da OpenAI, a mesma empresa do ChatGPT. Há um ano atrás, eles faziam vídeos, você dizia, eu quero um vídeo assim, ficava um pouco tosco.
Menos de um ano já, faz uns 9 meses atrás. Agora estão perfeitas. Você pede, eu quero um vídeo, até eles divulgaram aí, um vídeo de uma japonesa andando no centro de Tóquio. Rapaz, perfeito, assim, 99% de perfeição, sabe? Então, isso em 9 meses. Então, daqui a 9 meses, como é que eles vão estar? Então, é isso que eu fico um pouco temeroso, mas enfim, somos nós que dominamos ainda. E eu queria deixar aqui o seu Instagram, Renata, o Instagram do Dr. Tupice, por favor. Pronto, é Sidney Pice, final F, né? Sidney Pice F. Sidney Pice. A gente vai deixar aqui também, certo? No Instagram, quem tiver interesse de seguir, siga lá o Dr. Pice, Dr. Sidney. Dr. Sidney, muito obrigado. Eu que agradeço, Cássio. Muito obrigado mesmo, foi muito bom, bem esclarecedor. Acho esse assunto de robótica bem interessante. É o presente, né, que daqui a um tempo vai chegar para todos. Vai chegar para todos. Eu acredito, a gente vai ver isso. Sim, sem dúvida. Nós vamos ver nessa geração ainda, nós vamos ver cirurgias robóticas mais e mais avançadas. Eu imagino o que é que vai avançar mais, né? Eu fico imaginando assim, porque já tá tão bom, né? Quando você falando aí, você sente, eu senti o seu entusiasmo. Falando, imagina. Cássio, basta aquela pinça, em vez de 10 usos, ter 100 usos. Olha aí. Aí o preço vai cair exponencialmente. Pronto. Basta só isso. Porque a plataforma tá lá. Tá lá. Se o cara liberar essa pinça para mais tempo, o custo vai cair. Então, assim, são coisas que vão acontecer, sem dúvida. Vamos, com certeza. Doutor Sidney Pice, muito obrigado. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser. Até.